Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Jesus é o Senhor, ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esse momento. Obrigado por mais esse dia. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje é sábado, né? Estamos já no penúltimo dia para poder concluir a semana. E o tema dessa semana, como os irmãos têm desfrutado, é reavivar a chama do dom de Deus. E o tema do dia de hoje, do sábado, é o fogo santo na sarça bendita. O que é isso, né? O fogo santo na sarça bendita. Senhor Jesus. E o versículo do dia é Gálatas 3,13. Ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então aqui mostra que Cristo, Ele nos resgatou da maldição. Ou seja, toda a humanidade estava caminhando, estava seguindo um caminho da qual não teria salvação. O homem estava sem solução, o homem estava perdido, o homem não tinha destino. Ou seja, o homem estava destinado a perecer eternamente. Mas aí esse homem maravilhoso que é Cristo, esse Deus Salvador, Ele morreu em nosso lugar, Ele morreu em favor de mim, em favor de você, em favor da sua casa. Olha que grande bênção, né? Que foi produzida através da morte de Cristo. Aqui fala que Ele próprio fez maldição em nosso lugar. Ou seja, aquele que foi pendurado, né, no madeiro, foi pensando em mim e em você. Quando o Senhor, Ele morreu, e após a sua morte, na cruz, né, após a sua morte, Ele no terceiro dia, Ele ressuscitou, e na sua ressurreição, Ele introduziu a salvação, introduziu a vida de Deus para as pessoas. Então, quando o Senhor ressuscitou no terceiro dia, algo maravilhoso aconteceu. A partir de então, todo aquele que cresce nessa obra redentora, todo aquele que invocasse esse nome precioso do Senhor Jesus, o Senhor entraria para dentro dele, como João fala, faria, né? E faz nesse homem morada. Hoje nós não estamos mais debaixo de uma condenação, não estamos mais debaixo de uma maldição. O Senhor, Ele nos libertou. Após a sua morte, a sua ressurreição, Ele nos resgatou. Ele trouxe o homem de volta a Deus. Mas foi um preço grande a ser pago. Ó Senhor Jesus. E o dia de hoje toma a experiência de Moisés. Moisés ali em Êxodo, né? Ele viu uma sarça que estava queimando. Ele viu um espinheiro que estava queimando, que ardia em chamas, e Moisés ficou olhando aquilo. Aí ele quis se aproximar porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Um espinheiro pegando fogo, mas não se consumia. Ele deveria virar cinza, mas não estava virando cinza. Aí o Senhor falou assim: calma, Moisés. O anjo do Senhor apareceu e falou: tira as suas sandálias, porque o lugar que você está pisando ou você quer pisar é um lugar santo. Aí Moisés tirou as sandálias e foi ver por que naquilo não se consumia. Ali a sarça era só um meio, né? O combustível, o fogo,
era o Senhor Jesus, era o próprio Deus. Ó Senhor Jesus, o fogo que Moisés viu ardendo na sarça, ele representa o quê? A santidade de Deus. Quando você vê o fogo na Bíblia, ele é representativo, ele representa a santidade de Deus. Lembra como quando o homem pecou e ficou fora do jardim do Éden? Aí Deus colocou ali, né, uma espada que se revolvia, né, uma espada flamejante, mostrando que agora o homem saiu do jardim do Éden e para ser introduzido novamente no jardim do Éden, para ser conectado novamente a Deus, ele precisava desses 3 requisitos, que é a glória de Deus, que é a santidade de Deus e que é a justiça de Deus. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos e irmãs, para termos acesso à presença de Deus, para o homem ter acesso à presença de Deus, ele precisava cumprir esse requisito. E nós já vimos em Romanos, né, que não há um justo sequer, o homem carece da glória de Deus. Pedro também fala que para sermos santos como Ele é santo. Então o Senhor abriu esse caminho quando o Senhor, ele, após a sua morte, introduziu-nos, né, novamente a presença de Deus. Por isso que é muito sério, né? É muito sério essa questão de servir a Deus ou de sermos introduzidos na presença de Deus. Não pode ser comum. Tem que ter santidade. Quem quer servir a Deus precisa o quê? Se santificar. Por isso que Hebreus 12 fala que, Hebreus 12, né? Eu não me lembro agora certo o versículo, fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Eu preciso me santificar, você precisa se santificar. Como Romanos capítulo 12 também fala que nós devemos servir o Senhor com espírito ardente, queimando no nosso espírito, exercitando o nosso espírito, invocando o nome do Senhor, deixar que esse fogo queime as nossas impurezas. Ó Senhor Jesus! O Senhor precisa nos dar uma direção, irmãos, de sermos santos, de sermos santificados em tudo que fizermos, principalmente com o nosso serviço ao Senhor. Senhor Jesus, apesar da condição negativa da sarça, né, que a sarça não valia para nada, era um espinheiro ali qualquer. O fogo precisava dela para manifestar. A visão maravilhosa da sarça que queimava e não se consumia representa o fogo da glória da santidade de Deus. Embora Moisés se sentisse inútil como espinheiro, Deus com essa visão lhe mostrava que, como o fogo precisava dele para queimar, essa palavra é para você, meu irmão e minha irmã, que talvez você se sinta como essa sarça, talvez você se sinta como esse espinheiro, né? Uma pessoa inútil, mas Deus precisa de sarças, Deus precisa de você, o Senhor precisa nos usar como esse canal, né, para levar esse fogo dele adiante. Então, eu não posso me sentir inútil, Moisés não poderia se sentir inútil, porque alguém agora fez algo por nós. Deus quis morrer por esses assim chamados inúteis, que aqueles que achavam que já não podia, já não tinham mais esperança. A sarça era maldita, porém sua sorte foi mudada. Ela foi abençoada, pois Cristo se fez maldição em nosso lugar. Cristo nos resgatou, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Com a sua redenção Ele satisfez, irmãos e irmãs, Cristo satisfez todos os requisitos de Deus. E com isso Ele removeu a maldição. Antes Deus era Deus, Deus era o fogo e a sarça era a sarça. Mas agora houve uma união da sarça com o fogo. Como Coríntios 6,17 fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você se uniu ao Senhor, isso é bom demais. Nós agora estamos amalgamados com o Senhor e nos tornamos um espírito com Ele.
Ó Senhor Jesus, o fogo consumidor está sobre a sarça, seus redimidos, esta não se queima. Hoje, como recipientes para conter o fogo de Deus, podemos manifestar o mistério da piedade. Senhor Jesus, então, irmãos e irmãs, você é necessário para conter este fogo, mas você não é o combustível do fogo. Do contrário, se você fosse, a sarça ia se consumir. O combustível do fogo é o próprio Deus. Deus precisa de você, mas o combustível é Ele e vem dele. Somos apenas o receptáculo do fogo. Por isso, se nosso fogo tem se apagado, se o seu fogo tem se apagado, precisamos reacendê-lo. Somos apenas o vaso por meio do qual a glória e a santidade de Deus. Ó Senhor Jesus, você é um vaso, mas tem um tesouro dentro de você. Isso nos mostra que a condição da igreja, como a coluna e base da verdade, como coluna, a igreja que somos nós, é como a sarça. No alto dessa coluna arde o fogo que pode ser visto de longe por todos. É a luz do Evangelho, a luz da palavra que está irradiando, por meio do fogo que queima em nós. Que esse fogo possa queimar em mim e você cada vez mais. O Senhor precisa usar você, o Senhor precisa me usar. Nós não somos inúteis, nós somos aqueles que podemos ser úteis ao Senhor. É só deixar a vida de Deus trabalhar em nós, trabalhar a santidade dele em nós, que com certeza Deus, até a sua volta, até o arrebatamento, o Senhor há de nos usar cada vez mais. Jesus é o Senhor abençoe todos vocês.